Olá, meu nome é Emílio Zagaia. À minha direita está o Fabrício, lá na ponta o Marcelo. Nós somos o canal Zoe, a vida é hoje. Hoje nós vamos começar o segundo podcast e a entrevistada é a Gizinha. Gizinha do quê? Gislaine Teixeira da Silveira. Da Silveira. Ô, Gizinha, o que você... A deficiência, o que chama? Em casa nós conhecemos ela através de um remédio, né, que chama Cialis talidomida. Cialis talidomida. E você, a sua mãe tomou um remédio? Como é que é? Em 1965 esse remédio ele veio para o Brasil sem nenhum estudo porque não existia Anvisa, né? E aí a minha mãe tomou, claro que receitado via farmácia, porque também não existia posto de saúde, não existia hospital, né? Então ela foi lá na farmácia, pegou a receitinha, tomou esse remédio, que era para náusea. Náusea. Na época era considerado para as mães que tinham enjoo tomar. E aí a mamãe tomou e só 9 meses depois ela soube que o bebê teria uma deficiência, porque não existia ultrassom também. Só que a minha mãe não descobriu que aquele bebê veio naquela época referente ao remédio. A minha mãe foi descobrir 13 anos depois, quando eu nasci. Olha só. Porque daí eu nasci em hospital e o médico perguntou para ela: a senhora tomou Cialis talidomida? Coitada. Sítio, cultura totalmente diferente. Ela falou: doutor, não sei. Na gestação dela, não lembro disso. Aí ele falou assim: é porque sua filha veio com deficiência. Ela falou: posso ver? E aí quando me desembrulhou, ela falou: nossa, é igual que eu tenho lá em casa. Olha só. E aí o médico falou: como assim? A senhora tem 2? Aí ela falou: sim, nasceu 2. Essa é uma menina, claro que mais bonita. E o meu irmão. Então nós 2 temos a mesma deficiência, só muda mesmo o sexo. Aonde você nasceu? Emília, minha mãe é uma comédia, cara. A minha mãe tinha tanto lugar pra dar luz, né? Minha mãe foi me espirrar assim num lugar que lindo, bonito, eu não conheço. Cornélio Procópio. Pertinho daqui. Mas aí a minha mãe foi pra lá visitar parentes, alguma coisa assim, deu a luz lá. Não voltou. Tá, mas você morou em Guaratuba? Pois é, Emília. Morou em Mas Guaratuba, essa é uma... Meu, pra chegar em Guaratuba tem muita estrada. Tem muita estrada. Então, conta... Vamos caminhar. A estrada? Bem, primeiro que ser deficiente na minha geração não foi fácil, né? Sim. Meu irmão, ele desbravou o mundo pra mim, porque se hoje já temos uma dificuldade de acessibilidade... Temos a dificuldade das crianças autistas, síndrome de Down e tantas outras deficiências. Naquela época era pior ainda. Sim. A informação não é como é agora. Nós ainda vemos dificuldade, vemos leis que não se completam ao sair do papel, mas naquela época nem lei existia de acessibilidade. Então, escola para o meu irmão era sítio, era rural. Meus irmãos levavam ele na garupa da bicicleta. E ele foi desbravando. E ele foi mostrando para mim um mundo que era possível. A minha chegada foi totalmente maravilhosa perto da dele. Olha só. Eu já vim de combinha, porque não existia van. Nós íamos de composa para a escola. E por ser pequena, gente, é muito engraçado. Tio Júnior estiver me ouvindo ainda, um beijão. Eu falo o nome porque é com orgulho. Esse cara desbravou de carregar uma deficiente numa Kombi, Olha só. né, numa geração para ir para a escola. E ele brincava muito assim, ó, como você não tem pezinho, eu vou pôr mais uma criança na sua frente. Que era a nossa segurança na época. E aí a gente acabou indo para a escola, no caso de transporte escolar na época era Kombi. Não tinha acessibilidade às escadas. Mas Olha assim, só. seu irmão, você sempre de cadeira de rodas, como assim? Não usávamos cadeira de rodas. Não usava cadeira de Eu me rodas. locomovo devagarzinho, né? A cadeira entrou num outro contexto da história. Sim. Mas naquela época, se nós usássemos cadeira, aí que não estudava mesmo. Aí que não estudava. Porque não tinha ônibus adaptado naquela época para levar. Os transportes já tinha que levar uma quantidade de criança.
e não cabia outro instrumento, que no caso é uma extensão do corpo, a cadeira, né? E as escolas não eram adaptadas. Então, cadeirante, se você pôr hoje no papel, é a comunidade mais prejudicada a nível de ensino estudantil. Ah, é? Sim, porque aquela geração não estudava, exceto que hoje tem esse mapeamento que a criança tem que estudar perto da sua casa. Sim. Aí dava. Aham. Né? E aí a comunidade que conhece aquele deficiente sabia as necessidades dele e se adaptava. Não existia professor de apoio. A professora que detectou a minha deficiência visual, que no caso não é uma deficiência, é miopia mesmo, né? Naquela época já. Então eu já sentava na frente e era aquela história. Quem eram os seus apoiadores? O professor de apoio daquela época? Eram os meus amigos. Os amigos. Da minha idade. Minha amiga de 7 anos que me subia na carteira, que me descia, me levava no banheiro, pegava água, né? Então, os meus amigos se adaptaram a ser os meus apoiadores, e são até hoje. Hoje eles passam de apoiadores a meus fãs, eles falam. Mas, na verdade, é eu que sou deles, porque eu não teria chegado sem a ajuda deles. Então, essa foi a caminhada. E aí, quando você cresce, no caso, não foi possível. Mas essa questão só voltando um pouquinho, essa questão dos amigos, né? Você era criança e tal. Não tinha, assim, como chamam hoje, bullying? Bullying, né? Olha, eu tenho medo até de apanhar das gerações atuais, porque eu não sofri bullying. Ah, é? Não. Sabe por quê? Porque o bullying ele só consiste quando você permite ele acontecer. Sim. Você dá bola pra ele, então vão ficar em cima de você com aquilo. E quando você mesmo faz o bullying com você, não dá tempo do outro fazer. Uhum. Então eu mesmo brincava comigo. Uhum. Né? As meninas falavam assim: vamos fazer educação física? Vamos. Aí ela jogava e falava: professora, hoje não dá pra mim que eu perdi as pernas nesse exercício. Hein? Hoje foi terrível. Olha, deixei meus braços em casa. Então eu brincava de verdade o que hoje nós chamamos de capacitismo, né? Uhum. Mas era uma defesa também. Claro. Porque ao mesmo tempo que eu brincava comigo mesma, eu permitia que você pudesse brincar e não fazer maldade. Certo. E assim, só um pouquinho do seu irmão, ele também tinha esse mesmo espírito? Mesmo espírito. Acho que eu herdei um pouquinho dele, essa palhaçada toda. O meu irmão foi jogador de futebol, na época que o paradesporto nem existia. Né? Eles foram dos primeiros desbravadores. Meu irmão trabalhava, porque na nossa época não existia LOAS, aposentadoria para PCD, então era obrigado a ter uma renda. E minha mãe, cara, eu falei para ela: mãe, queria fazer direito para processar a senhora, né? Mas o amor é tanto que não deu. A minha mãe criou a gente de uma maneira que em casa não tinha deficientes. Ah, é? Tinha que guardar roupa mesmo, ela passava, a gente guardava, tinha que secar a louça, tomava banho sozinhas, e às vezes não dava, ela falava: agora tenta. E ela falava: onde você consegue. Né? Comecei de transporte escolar, que na época era a Kombi. Um belo dia ela olhou pra minha cara e falou: você já tá grandinha. Só eu não me via grandinha, mas ela me via e dizia: você tá grandinha, então você vai pra escola agora de ônibus. Então ela fez comigo toda aquela semana, me ensinando o caminho de ir pra escola. Né? Então ela mostrava, desenhava ali pra gente o caminho das pedras. Na verdade, uma ótima mãe, né? Porque o que mais a gente vê hoje são os pais hiper protegendo os filhos, vem cá bebê, umas coisas assim, sabe? E em casa não teve isso mesmo, porque minha mãe falava uma frase que dói muito a maioria das mães ou falarem, eu acredito, porque doía na gente ouvir, né? Mas a minha mãe dizia: eu não vou ser eterna. Sim. Sim. Então eu preciso que você conheça o mundo e o mundo te receba, mas você também receba o mundo. Sim. Então eu preciso que você entenda os seus limites, sua limitação e seus limites, porque tem a limitação que é da deficiência, mas tem o meu limite como pessoa. Tá, e você, hoje você tem uma filha, né? Tenho. E você? Hoje é diferente, né? Para chegar. Mas eu tenho que te responder uma outra coisa rapidinho do Guaratuba lá para antes de ser mãe. Porque a gente, como eu te falei, a gente cresce, né? Sim. E aí chegou a oportunidade de profissão. Cara, pro deficiente a profissão é muito difícil, Emílio. Mais do que ser mãe. Olha. Mais do que ser mãe. Porque a mãe é uma conexão, você e a criança, e ela vai te amar do jeito que você é. Sim. O profissional não. O profissional ele mede suas qualidades, suas habilidades. E se eu não suprir as minhas habilidades para você, você não me contrata. Olha.
Agora, ser mãe para minha filha, ela não me avalia. Sim. Ela simplesmente é minha filha. Ela me ama sem me olhar com deficiência. Ela me ama mãe, né? Mas ser profissional, não. E nessa fase foi onde entrou para mim, Guaratuba, o magistério. Ah, sim. E aí eu não tinha tamanho para escrever no quadro. Foi o que uma professora disse para mim com 15 anos de idade. Eu voltei para casa arrasada. Foi meu primeiro preconceito. Olha só. Eu nunca tinha vivido isso na pele. Ela porque você não alcançava, ela... Porque tem uma parte do magistério, da fase de professora, que você tem que escrever no quadro. Sim. E somos avaliados por isso. Por isso. Olha só. E eu realmente não tinha altura para escrever no quadro, não utilizava cadeira de roda. Os quadros eram aqueles não adaptados, de madeira, né? E então não dava para fazer essa matéria. Mas a minha mãe, como eu sempre digo, né? Cheguei em casa e ela disse, quem disse? Eu acho que é daí que surgiu aquela frase, quem disse Berenice. Eu acho que foi daí. E minha mãe disse, quem disse? Você já tentou? Porque em casa sempre foi essa frase. Você já tentou? Sim. Então ela falou, se você disser para mim que realmente você não consegue, eu desisto com você. Mas se você for lá e tentar e der certo, aí a gente vai para um outro passo. E aí eu voltei para a escola, minhas amigas já estavam todas dispostas a dizer assim, ela não, nós também não. Olha a frase. Olha que inteligente, né? Sim. Tanta frase bonita de Paulo Coelho da época. As foram, ela não, nós também não. E minhas amigas bateram o pé, e eu me inscrevi, me matriculei, fiz magistério. Só que essa professora pegava no meu pé todo momento. Nada agradava a ela. Por quê? Se eu desenhasse, ela encontrava um risco fora do desenho. Se eu escrevesse, ela falava que o meu A era um O. Sempre tinha um defeito. E aí fui para Guaratuba, olha que lugar triste. Para passar a depressão adolescente. Sim. De novo, meu irmão na minha vida. Meu irmão se casou, olha que lindo. Olha só. Graças a Deus, Emílio. Passei dessa fase de ter irmão, o quarto era só meu. Tudo era meu, minha mãe, meu pai. E aí eu fui para lá, para casa deles, passar férias. E numa conversa, que ele trabalhava numa escola, a diretora falou, conhece alguém que esteja no primeiro ano de magistério? Ele fez assim, que ano você está? Eu estou no primeiro ano de magistério. Ela. E aí, como a chefe dele já sabia as habilidades dele, falou, mais um, né? Só que para mim, sem nenhum problema. Me contratou. Olha só. E aí eu fui para Guaratuba como estagiária, só que lá era remunerado. Em Londrina até hoje, o estágio de magistério, olha, fica a dica aí, não é remunerado. Nossa. As meninas, algumas acabam desistindo pelo caminho, outras permanecem pela paixão mesmo, de sonho de ser professora, né? Às vezes tem um contexto em casa e quer dar sequência, mas é difícil. Sim. As escolas às vezes não oferecem nem a merenda para estagiária. Na minha época era assim, não sei hoje. A gente tinha que se deslocar de um local para o outro, fazer estágio, cumprir a carga horária e não era remunerado. Sim. E em Guaratuba eu era remunerada. Então eu era considerada professora regente daquela turma, sem escrever no quadro. Olha. Maravilha. Porque daí eu adaptei fazer o xerox e eu tinha aquele retorno muito mais próximo. Sim. Porque o convívio com a criança, o olhar, você consegue do que você está no quadro de costa, passando, enchendo de conteúdo e a criança copiar. Agora no mão a mão, no tete a tete, era amor puro, né? Qual que é a disciplina que você dava aula? No magistério a gente aprende todas. Mas depois eu me formei em letras, que daí é português específico, e também fiz teologia, com o passar do tempo. Interessante. Que legal. E hoje você ainda está em sala de aula? Eu não fiquei nem um minuto quase em sala de aula. Eu fiquei em época de magistério mesmo. Aí quando eu voltei para Londrina, que já tinha passado, já estava formada, as minhas amigas estavam no último ano de magistério. Eu ainda fui para fazer o quarto ano com elas, coisas mesmo de capricho, de estar com as amigas. Certo. Mas no ano que eu voltei, tinha passado aquele período de fazer o concurso. E aí, para não ficar desempregada, eu fui me aventurar em outras profissões. Olha. Vai fazer o quê? Já alguma vez você ligou na Sercontel? Vocês já fizeram Você aquela era ligação telefonista. básica que alguém te atendeu assim? Pois não, senhor, em que posso lhe ajudar? Provavelmente. Já.
Eu tenho certeza que você era o cara que pedia pizza. Pedisse muita pizza. E aí eu fui trabalhar na Sercontel. O que mais assim de absurdo você ouviu Na Sercontel? Porque sua voz é boa, hein? Eu passei muito perrengue com essa brincadeira. Tinha muitos danadinhos no telefone que vinha querer telefone da gente. Passa seu número. Ainda bem que na época não existia muito celular, tava chegando aí no celular. E tinha medo, porque era Londrina, né? Vai saber quem é que tava do outro lado da linha. Então a gente tinha aquele perrengue. O maior perrengue de trabalhar nessa época é que os ônibus estavam começando a se adaptar, né? E ainda era para cadeirante. Então, como eu não usava cadeira, eu tinha que entrar pela porta da frente. Sim. Então, eu tinha que me aventurar a permitir você me ajudar a subir no ônibus. Então, tipo assim, se hoje a gente tem medo do abuso, do assédio, naquela época eu tinha que colocar na mão de Deus e ir. Certo. Né? E o bom da empresa é que sabia de todas as minhas necessidades, então eles me colocavam para trabalhar em horários diurnos. Então sempre tinha novamente uma amiga adaptada naquele horário para pegar ônibus comigo, ir embora. Aí pegava carona com meu pai também, porque nós morávamos no mesmo bairro. Então as empresas também se ligavam essa forma de adaptação, porque não é só adaptar uma cadeira, não é só adaptar um fone para você falar. Tem que também ter todo o cuidado para você chegar até aquele local. Tá, mas você alguma vez foi abusada? Graças a Deus nunca. Graças a Deus nunca. Mas o maior medo da pessoa com deficiência é esse. No meu caso, um corro, assalto, né? Chuva, por exemplo. Vocês corre e se esconde em algum lugar. Eu até chegar já tomava chuva mesmo. E eu também, eu não corro. Então você sabe do que eu estou falando. E você ainda tem eu tenho um perigo a mais que você, as poças d'água. Então os carros passavam, molhava mesmo. E aí aconteceu uma vez, de estar toda bonitinha no ponto de ônibus, e aí já tinha uma nova mudança, era uma outra empresa, que daí eu saí da Sercontel e fui me aventurar no que eu gostava de fazer, que era o português. Certo. Aí já me senti jornalista, mas não entrei na área de jornalismo. Eu fui trabalhar na Folha de Londrina. E aí aí você já escutou uma outra versão. Senhor, o jornal não chegou hoje? Que pena. O senhor vai perder o show da Ivete. E daí tinha aqueles pedidos. Aí vinha as coisas inusitantes, muito massa. Por favor, põe um jornal na boca do meu cachorro. Aí você pensava, puxa, ele lê? Sério? Leva pra dentro. O cara pedia pra pôr na boca do cachorro. Tem, porque o cachorro é que trazia o jornal pra ele. Aí depois hoje, eu fico imaginando, se o cara fosse deficiente. Sei quem é. Podia até ser, né? Uma adaptação. Eu não sei. E daí tinha também muita reclamação dos assinantes que, olha, o porteiro leu meu jornal e levou embora. Sim, a gente tinha que mandar outro. Clássico. E o entregador hoje não foi porque choveu. Ué. Daí tem que entregar do mesmo jeito, é complicado. Mas aí eu fui aprendendo muita coisa dentro das empresas. É essa adaptação, esse respeito, sabe? Quando eu cheguei na Folha de Londrina era para ser um segundo preconceito, mas foi uma experiência para quem estava em volta, não para mim. Eu cheguei na Folha de Londrina, estava de costa, sendo eu avaliada pela psicóloga, e chegou o segurança do trabalho. E falou para ela, infelizmente, ela não vai poder ser contratada. Aí ela falou, mas por quê? Na sua frente isso. Eu de costa, né? Aí ela falou, por quê? Porque tem uma escada. A Folha de Londrina é um prédio antigo. Sim. E a escada dá o que a gente brincava de calabouço. Lá embaixo, e é estreita. E realmente era, para um cadeirante jamais, para uma pessoa com muleta também, é dificultoso. E eu virei e falei, posso ver a escada? O cara falou, pode. Aí desci da cadeira, fui lá, desci as escadas, subi as escadas. Falou, aqui eu só preciso de um corrimão mais baixo. Se ainda existisse corrimão lá, as crianças acham que é para elas. Aí minhas amigas brincavam, você precisa ver a criança que a gente tem aqui embaixo. E aí, então, a primeira adaptação da Folha foi esse corrimão. Olha, que legal. Aí o segundo, ele falou, mas ainda assim eu acho arriscado. Subiu a supervisora, que supostamente ia me contratar para o setor dela. Certo. E de costa ela só falou assim para a psicóloga, pode contratar. Aí eu falei, uau, né? Nem tive um tete-a-tete com a mulher. Que eu virei, era uma ex-supervisora da Sercontel. Então Deus também vai traçando, sabe, os desenhos. Deus é bom o tempo todo. Exato. Eu fiquei 7 anos na Folha de Londrina, mas aí entrou o que nós chamamos de exercício repetitivo.
O que acomete muitos de vocês ao longo do tempo, para mim foi até muito rápido, porque eu tinha 7 de folha, 5 de sercontel e uma ler carregando ali, sem saber. Olha. E aí o médico me perguntou, faz muito tempo que você tem essas dores? Eu disse, faz uma semana. Ele falou, meu Deus, mas seu caso é crônico. Então eu acho que tanto o exercício de pegar ônibus, movimentar, escrever como professora, digitar, então ele acarretou mais rápido. Aí entrou a cadeira. Aí entrou a cadeira. E quando a cadeira entrou uma gestação junto. Olha só. Aí entrou Você a tinha gestação. quantos anos? Eu estava com 37. Aí eu achei que tinha acabado para mim. De verdade. Engraçado, né? Por quê? Porque um deficiente não quer ter a deficiência do outro. Certo. A gente já carrega por si só as limitações que a minha deficiência me permitia ter. Certo. Eu não tenho altura. Eu chegava numa padaria e ficava horas ali para alguém me enxergar. Sim. Né? E eu não vi que a cadeira me trazia essa vantagem de altura. Até eu perceber isso, eu estava me sentindo... Agora acabou. São coisas que só na prática. Só na prática. Segundo, eu não tenho braço para empurrar a cadeira. Certo. Não tenho, né, essa fixação da mão. Falei, eu vou ficar trancada dentro de casa. E uma coisa que pra Gizinha era dolorido. Meu Deus, não ver pessoas, não estar no meio de pessoas, não era eu. Sim. E aí a gestação veio. Eu perdi minha primeira gestação com 7 meses. Olha. 7 meses, 7 Gizinha. meses. E aí veio a dor da perca. E aí era 2, a perca de me locomover, de meus braços terem força para fazer o que eu sempre fiz, e agora a perca de um bebê. Nossa, foi assim tremendo, sabe? Mas era mais uma coisa que eu tinha que passar. Sim. E aí vinha sempre a voz da minha mãe: você já tentou? Você já tentou? Eu falei, mas eu vou tentar o que mais agora, né? E aí o esposo começou a estudar para fazer faculdade, primeira faculdade dele. Falei, bora, eu vou te ajudar. E me aventurei com ele, me inscrevi no Enem. Sim. Me inscrevi no Enem para ajudar o príncipe lá da casa. E ele foi e me comprou uma cadeira motorizada. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, ué, para ir para a faculdade você precisa de um carro. Eu falei, nossa, mas não podia ser uma Ferrari? Né? E eu chegar lá, duro de não ser youtuber naquela época, né? E aí, ele me deu uma cadeira de roda, gente, era ridículo andar nela. E eu ficava assim, ó, parecia aqueles bebinhos quando tem medo. Vou cair no buraco sem ver o buraco. Então, para aprender foi bem difícil. E aí, me aventurei de ônibus para a faculdade. E o mais engraçado, eu passei, ele não. Eu passei, ele não. E ainda, um curso que eu lutava para nunca fazer na minha vida. Uau. Teologia. Teologia. Porque uma coisa é você não ter tamanho para escrever no quadro, outra coisa é você ter tamanho para carregar Deus. Sim. Aí eu falei, não é para mim isso, capaz. Como que você, o que eu vou ser, pastora? Não dá para ser padra? Não existe, né? Não existe. A gente, quando entra, que é de uma outra religião, na faculdade da PUC, você é considerado leigo. As mulheres que também fazem, da própria católico, são leigas. E a gente vai ali estudando todo mundo junto. E aí eu cheguei naquela faculdade, um curso novo, motorizada, me deparei com um cadeirante na minha turma. Falei, uau, eles chegaram. Se na minha geração não tinha estudante cadeirante, na faculdade já. Alguns conseguiram. Completaram seus estudos e chegou. E o Otávio era a minha inspiração. O Otávio sempre foi, beijão, amigo, pra você. Porque ele sabia manusear uma cadeira que motorizada como ninguém, né? E ele falava pra mim, cara, ainda bem que o Rob te deu a cadeira motorizada e não um carro. Ele tirava onda com a minha cara ainda. Eu não sabia colocar a cadeira naquele vãozinho do ônibus. Ele falava, cara, você vai atropelar todo mundo aqui. Eu falava, me ensina, me ensina. E na paciência dele, ele me ensinou. Daí um dia, a gente quer ser todo corajoso, né? Sim. O deficiente é tudo corajoso, né? Fala que não. Você se tornou muito mais corajoso que antes. Fala que não. Muito mais. E aí, eu na segunda aula, meu esposo sempre me levava. Meu esposo me levava, me deixava na faculdade e ia trabalhar. Porque eu não sabia ainda, né? Naquele dia eu tinha a segunda aula, a primeira era vaga, eu tive que ir sozinha, o esposo foi trabalhar. Falei, eu não me amarrei no cinto da cadeira. É nóis. Não me amarrei no cinto do ônibus.
E que, por coincidência, por quê? Patricinha, mesmo que anda de ônibus. Meu, aquele cinto é sujo. É solto no chão, o pessoal pisa. A Grande Londrina tem que dar uma olhadinha para isso aí para nós. Esses detalhinhos, né? Não é porque a gente usa que tem que ser de qualquer jeito ali, né? Só quem Tem que usa ter sente. Só quem usa sente. Só quem... E eu toda bonitinha pra ir pra faculdade, falei, hoje eu não vou pôr. E mais, só tava eu, o motorista e o cobrador no ônibus. Falei, não vai dar nada de errado aqui, né? Tá tudo ok. Só que o motorista viu que não tinha aluno, deu aquela pisadinha, né? E naquela pisadinha da curva da PUC, eu virei de ponta cabeça com a cadeira de roda. Olha, meu Deus. Aí eu falei, e agora? Era pra ser com aventura ou sem aventura, né? E aí o motorista entrou em desespero. E agora o que a gente faz? Por incrível que pareça, minha cadeira tinha um cinto. E eu tinha posto ela. E tanto o esposo falar, põe esse cinto. É igual capacete. Eu depois pensei, tinha que pôr capacete, muita coisa, né? E aí eu falei, olha, solta meu cinto, tira a cadeira, põe na cadeira e tá tudo bem. Se machucou? Não mesmo. Não me machuquei. Só que ao entrar na faculdade, deu aquela sensação de vergonha, de susto. Corri pro banheiro chorar. Dei aquela chorada e fui pra aula. E contei pros meninos. Aí o Otávio, misericórdia, ainda bem que eu não tava. Porque como é que eu ia te ajudar? Eu falei, eu pensei nisso também. Né? Você numa cadeira e eu na outra, eu ia ficar na mesma, né? Aí, no outro dia, Emílio, eu passei mal de novo. Eu falei, acho que deve ser vergonha ainda de ter caído e todo mundo ter visto, mas não tinha todo mundo, só tinha eu, motorista e cobrador, né? Isso. E o Espírito Santo, eu acho. E aí, eu passei mal, os meninos da minha sala foram me socorrer, as meninas. Veio uma senhora e falou assim, Gi, bebe isso aqui. E era um copo um pouquinho maior, um chamate, simples chamate com açúcar, mas bastante açúcar. Aí ela falou assim pra mim, bebe. Eu falei assim, o que a senhora me deu? Ela falou, chamate com açúcar. Eu falei, tem certeza que não é maconha, né? Porque eu nunca usei maconha. Aí ela brincou assim, não, menina, isso daí é porque... Eu falei, mas por que eu voltei tão rápido? Ela falou, porque a sua glicose que baixou, você tá grávida. Olha só. Eu falei, a senhora tá doida, a maconheira é a senhora, né? E aí eu estava, gente, grávida da Raicinha de 3 meses. E não sentia nada. Olha. Eu precisei cair da cadeira de roda para descobrir que a obra da segunda casa é maior que a primeira mesmo. Amém. Então hoje a pequenininha está lá com 8 aninhos. Hoje amo uma aventura, não sei porquê, sabe que tem a ver com a queda? Amo uma aventura, gosto de tudo que é alto e tal. Você já pulou de paraquedas ou não? Não, é uma dos. Me aventurei esses dias numa cachoeira. Ah, é? Ah, eu vi. Fui numa cachoeira. A galera acredita na gente, né, cara? Desceram comigo nessa cadeira aqui, ó. E o esposo ali naquela coragem, tipo, vai dar tudo certo. Eu falei, tem que dar, né? Porque, pelo amor de Deus, se não der aqui, não dá mais em lugar nenhum. Me aventurei na cachoeira. Tenho vontade do paraquedas, mas sou muito medrosa pra altura, cara. Aí vou ter que fechar o olho e ir. Aí eu acho que dá certo. Porque tem algumas coisas que não ter perna te dá mais medo. Por exemplo? Eu fui andar naquele bendito, aquele brinquedo que tinha na exposição do elevador. Cara, a hora que ele desce, eu já não existi mais. O corpinho inteiro vai pra cima. Vocês viram que parece que tem a sensação da perna ali que dá uma contraída para trás e segura. Eu não tinha essa contração. Eu fiquei ali, falei, morri, já era. Não deu tempo nem de despedir de ninguém. Aí depois fui andar naquele do samba. Com 2 primos malucos, que um colocava a perna aqui, outro colocava a perna aqui, e eu ficava com o bracinho ali. E aí, mas me aventurei, vivi muita coisa. Esconde, para quem é pequeno. Melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo, ninguém me achava. E a minha mãe sempre disse, Emílio, e eu aprendi isso, e espero que você leve tantos outros. A vida já é difícil. Muito. Né? A gente sabe que poderia ter melhorias que não tem ainda, né? Mas também sabemos que a empatia nos leva a lugares que eu jamais imaginei ir. Intransponível. Não é? Você imagina um cadeirante mal-humorado. Ninguém quer chegar perto dele, cara. Certamente. Não é? Não é porque ele é cadeirante, é porque ele é pessoa. Antes da cadeira existe alguém ali. E esse alguém aqui não tá legal. Isso. Né? A cadeira, se eu jogar ela num canto, ela vai permanecer. Agora, o cadeirante jogado no canto, dá dó. Ele precisa viver. Ele precisa conhecer coisas, ele precisa vivenciar uma cachoeira.
Ele precisa beber um suco que talvez ele nunca bebeu. Ele precisa ir, simples, uma rodoviária que seja da sua cidade, né? Então é por esse motivo que hoje eu tento dar voz para essa comunidade. Ah, é? É. E você vai sair? Pode contar aqui. Pode. Vai, conta aí. Primeiro que eu sou presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência em Londrina. São 3 anos nessa cadeira. Olha só. Eu digo que o grito deles é eco na minha voz, porque aqueles que não podem falar, que não podem sair de casa, precisa ter um representante. Certo. Né, para que possa sair de casa. Então, hoje nós ainda não temos todas as ruas de Londrina adaptadas. Por exemplo, a Celso Garcia inteira não tem guia rebaixada. Ah, é? Então, se um cadeirante morar naquela região, precisar atravessar para ir para o Royal Plaza, ele tem que fazer uma aventura no meio dos carros, Sim. porque não tem. Muita parte da JK ainda não tem. Olha só. Então, nós estamos falando de acessibilidade. Fora remédios, fora saúde para algumas outras comunidades PCDs, que é o caso das doenças raras, do autismo, do síndrome de Down. Só que esses ainda, de uma certa forma, tem uma perna que os consegue tirar dali. Mas a crise, às vezes, não os permite ir. Uhum. Então, nós não temos hoje um espaço onde o autista possa brincar sem correr risco, porque se ele for nível 3, ele já nem pode brincar. Porque tudo é arriscado. Para ele, para a mãe, para a família, para todo mundo. Então, ele não sabe nem o que é brincar, muitas das vezes. Né? Vivem dopados, muitas das vezes. Tem uma coisa legal que eu vi esses dias atrás naquela praça do aeroporto. Tem brinquedos adaptados, né? Nossa, achei fantástico aquilo. E é fantástico em 2 sentidos. Ele é fantástico para o cadeirante, para o PCD ir lá brincar, se socializar. Mas seria mais fantástico ainda se a sociedade ajudasse a cuidar. Sim. Sim. Porque uma coisa é a gente cobrar do poder público. Só que se eu te contar que não é vereador que para na minha vaga de PCD, não é prefeito. Muitas das vezes é a sociedade. Sim, Exatamente. Sabe? Vagas em mercados. E os 5 minutinhos no banheiro? né? Nossa, eu lembro uma vez que estava eu e o Marcelo andando, aí a gente era molecão, né? Bem moleque. Sem papa na língua. Aí a gente viu Um carro parando na vaga. na vaga de cadeirante. E eu meio... Já bateu no vidro. Bati no vidro, foi Você tirar. é cadeirante, por acaso? Aí ele levantou, saiu assim. Eu vou tirar a cadeira muito do cara. obrigado. Ele, parabéns, você me elogiou também, né? Exato. Por acaso você é cadeirante? Aí ele saiu, tirou a cadeira de trás, assim, minha cara ficou lá no chão, né? Mas assim, precisa fazer isso. Sim. A gente tem que fazer isso. Precisa se pôr no lugar do outro. Você sabe por quê, amigo? Porque deficiente às vezes nem só nasce, fica. Ah, sim. Então, quando você se põe no lugar do outro, você entende que amanhã pode ser você. Sim. Porque os autistas hoje, para você ter noção, está sendo diagnosticado adulto. Que lá atrás era considerado Retroativo. como... a gente chamava de imperativos. E tinha as palavras pejorativas mesmo, retardados. E tantas outras coisas, você entendeu? E hoje existe um remédio que acalma aquela pessoa com deficiência. Né? Acalmar. Poxa, para que acalmar? Ele não vive a vida, ele está o dia inteiro dopado. Sabe? Então você se põe no lugar de uma pessoa o dia inteiro sem saber o que está acontecendo na volta dela, sem poder viver. E aquela família se dopa junto. Sim. Aquela família se dopa junto. É diferente da minha mãe, que nos criou, a gente pôde, o nosso intelecto permitiu que a gente vivenciasse além da deficiência. Por isso o meu canal, Emílio, além das minhas pernas. A cadeira, ela me levou além das minhas pernas. Ela me deu visibilidade, ela me deu altura, ela me fez olhar nos teus olhos, né, do que você tem que abaixar para falar comigo. E quando ela me deu essa visibilidade, ela me trouxe voz. E quando ela me trouxe voz, eu comecei a representar essa comunidade. E não é fácil, amigo. Pensa que a nossa comunidade é muito desunida. Nossa. Olha, no mundo dos autistas, se o grau do autista for 3, ele não anda com o 2 não anda com o 1. Foi o que a gente falou no podcast passado. Então, se uma mãe, sem querer, ela se maqueia porque ela é mãe, ela é mulher, Sim. E aquele momento ali possibilitou ela fazer, ela já não é... Ela tem uma vida fácil. Para ela não tem Para dificuldade. ela já facilitou tudo. A minha mãe, se nós 2 andamos, a minha mãe não sabe o que é sofrer. Mas ninguém lembrou das vezes que ela pôs a minha mochila no ombro, ela me levou. E quantas vezes ela ficou lá na beira da minha cama, sofrendo como qualquer criança. Sabe qual que é o nosso defeito hoje, como deficiente? É querer se incluir sem se incluir.
Por exemplo, hoje nós não temos mais esse título de portador de deficiência. Não fala mais isso, tá? Não usem mais, porque eu não porto a deficiência, é ela que me porta. Então, quem me leva é a cadeira, não eu levo a cadeira. Sim. Então, portador de deficiência nenhuma. Aí, nós, deficientes, gostamos, então, de ser necessidades especiais. Capaz. Quando eu tenho uma necessidade especial, eu mato a sua. Olha. E não é real. Todos nós temos necessidades especiais, né? E quando nós dizemos escolas especiais, o que eu sou melhor? Eu vou me sentir um Marvel. Né? E eu não tenho poder Professor nenhum. Xavier. E eu não tenho poder nenhum. Eu choro como todo mundo. Sim. Eu sou uma mulher que tem cólicas como as outras. Né? Pude gerar, tem outras que não podem gerar, e não é por ser PCD. Tem mulheres fisicamente perfeitas que não podem gerar. Isso faz parte de quando eu me incluo como pessoa. Quando eu me incluo como pessoa, eu sou cadeirante, né? Então eu vou sair da minha casa e vai chover, para mim e para você. Sim, vai chover. Vai ser mais difícil para mim, mas vai chover. Vai ser mais difícil. Mas essa questão de deficiência, né, que acho que falta o ser humano fazer uma autoanálise, né? Porque todo mundo tem um negocinho, né? Todos nós temos, eu falo isso. Todos nós somos deficientes, porque a palavra deficiência, Marcelo, ela vem da palavra falta. Então, o que te falta, por exemplo, uma vitamina B. Se você for olhar, não vai estar escrito falta vitamina B. Deficiência de vitamina B. Sim. É uma deficiência, ela te falta. Te falta. Né? Então, se me falta um braço e uma perna, me falta. Eu sou deficiente. Agora, tem uma das deficiências que jamais, essa é a pior de todas elas. Falta de amor. A falta de empatia, a falta de amor e a de respeito. Essa é a pior de todas as deficiências, porque quando uma mãe de autista chora e eu choro com ela, eu estou me pondo no lugar dela? Não, ainda assim eu não estou. É igual você vai no velório e fala para a pessoa meus sentimentos, beleza. E sai dali. Mas dizer que você está sentindo o que ela está sentindo, não, você nunca perdeu ninguém. Você não sabe de fato como é. Então, muitas das vezes a gente tenta dar tapinha nas costas para amenizar a dor do outro e não está de verdade no lugar do outro. Sabe? Então, quando eu tenho os meus momentos ruins, eu tenho os meus momentos ruins como pessoa, não como deficiente. Né? Então, nós temos leis hoje em Londrina que ainda não saiu do papel. Por exemplo, você sabe quantos surdos tem em Londrina? Quantos o quê? Surdos. Tem 50 mil. Você foi alto. Não sei. Não? 20. Aproximadamente 25 mil. Olha só. E nós temos uma população de 500 mil. 2%. Né? Quantos cegos? 800 mil. 800? Aí você fala, passou da população. Então esse cálculo está errado. Qual é o IBGE de verdade de cegos em Londrina? Nós não temos. Entendi. Cegos, 800 esse mil. número está falado. Todos 800. nós somos cegos. Não tem. O IBGE foi feito agora esse ano. Olha para você ver. Eu achei que quase a gente ia ter um censo legal quando foi a pandemia. Porque todo mundo em casa e ao mesmo tempo quando foi fazer a vacina, dos pedidos ali para se vacinar era que fosse PCD. Certo. E eu fui vacinada com idade. Então perdeu o meu cálculo ali. Eu sou uma deficiente a menos acostumada. Então quantos deficientes de fato foram vacinados? Quantas pessoas com deficiência nós temos de verdade em Londrina? Quando não tem dado, você pode falar qualquer coisa. Como eu falei, 800 mil, mas aí é maior que a população. Ainda bem que você não é... Né? Vou deixar quieto essa piadinha. Então, você entende como fazer políticas públicas para uma comunidade de verdade se eu não conheço a comunidade que eu tenho? Sim. Não tem nem como começar. Não, a estatística de autista ontem era 1 para não sei quanto, agora está 1 a 34, 1 a 27. Por quê? Porque inclui os adultos agora. Quem não era autista está se tornando autista. Então essa estatística não é de nascimentos? Não. Entendi. Mesmo porque um cadeirante hoje ele não fica só porque ele nasceu. Tem acidentes de trânsito, tem outras doenças como doenças raras, tem AVC, que te acarreta a usar a cadeira. E todos os dias está acontecendo isso. Os jovens que estão se perdendo aí pelo tráfico também estão ficando deficientes. Sim. Né? Então, é uma estatística muito grande. Sim. Os depressivos, Se enquadra como deficiência? Não. Não. Poderia ser o que a gente chama de deficiência não permanente. Tá. Poderia. Porque do mesmo jeito que ele entra na depressão, pode ser que ele saia.
Sim. Pode acontecer. Mas uma vez autista, nunca mais você volta. Por isso que eu falo, tem muitas mães que querem ser laudadas e isso ajuda. Porque o que acontece ao fato de você ser laudado? Tá. Todo o tratamento que traz por trás do laudo, você vai ter que ter. Certo. Você tem que ser assistido para que haja melhorias ali. Mas uma vez colocado o símbolo de autista, ele não tem retorno. Porque não é uma coisa que tem Né? cura, assim. Não. E aí, se acontece daquela pessoa ter uma melhora, como trabalhar, fazer coisas, ele fica taxado como autista. Sim. Nunca vão olhar para ele, a pessoa que existe dentro dele sempre é deficiência. E é isso que nós temos que perder na sociedade. Sim. Eu sempre digo para quem, principalmente para a Secretaria de Trabalho, nós não somos cota. Sim. Nós não somos cota. Nós temos habilidades, nós queremos mostrar essa habilidade. Então, hoje, se você chegar em mim e falar assim, Gi, tem empresas para trabalhar com PCD? Inúmeras. Mas tem PCD para trabalhar nas empresas? Não. Olha só. Por quê? Porque hoje eles recebem um LOAS, né? um valor X, um salário mínimo, e que permite ele ficar na casa dele em dia de chuva, em dia que está estressado, por exemplo, devido ao autismo, né, e tal. E aí ele não vê pessoas, ele está ali na casa dele vivendo aquilo e tendo algo para comer, porque aquele dinheiro garante tanto ele quanto a família. Muitos dele é a única renda da casa. Ah, é? É a única renda, o LOAS. Nossa. E aí, se ele entra para trabalhar, hoje a lei diz que ele pode perder metade do LOAS. É LOAS? LOAS. LOAS. O que significa LOAS? Ai, olha, agora você me pegou. É? É um assistido, não. Ai, meu Deus, olha, fugiu o nome. problema, Eu dá uma sei o procurada aí nome. A no gente celular. pesquisa e E coloca coloca, depois, por favor, porque olha, é tanta coisa na cabeça que deu um LOAS. branco. E aí, eu sei que é algo continuado e assistido, acho que é uma coisa assim. Se ele arruma um Não, esse é o emprego- PPC. Aí, se ele arruma um emprego, ele perde recebe metade do metade. salário. Aí ele ganharia a outra metade pela empresa. Mas seria como se fosse um salário de estagiário. Certo. Ou seja, fica elas Só pra- que se a empresa manda ele embora, Ele não quem recupera. garante recebe. que aquela metade volta? Aham. Porque hoje na INSS está defasado. Quer dizer que Isso aí é municipal? É. Municipal, de um lado fornece uma assistência, mas de outro lado impede uma Impede. progressão da pessoa. E aí né? muitas famílias têm medo de mandar os seus Não deficientes sei, para mas trabalhar e o próprio deficiente parece pra ir. que quem pensa nessas coisas não vive, né? Não, Exato. vive mesmo, né? A lei é feita por quem não sabe de quase igual nada da faixa realidade, né? Faixa de pedestre, né? Quem planeja faixa de pedestre não anda a pé. Pois Porque é. faixa de pedestre tem que ser na metade da quadra, não nas Claro, esquinas. fica em Só nas cima da esquinas. esquina, cara. É um absurdo isso. E aí, Absurdo, CMTU. Absurdo, CMTU. E aí essas pessoas não querem trabalhar, na verdade, né? Lei Porque Orgânica da Assistência Social. Ó, LOAS. LOAS. Lei Orgânica da Assistência Social. Isso aí Obrigado, mesmo. gente. Isso aí. E, então, é um serviço prestado, claro que ajudou muito. Quem não tinha ganho Claro, nenhum, é. o LOAS ajudou. Do 0 para 1 é um Sim. grande progresso, né? Mas aí o que acontece? Esse PCD vai... Por outro lado, esse PCD também não trabalhando, está perdendo o vínculo social. Exatamente, cara. É uma perca dos dois lados. Ué. Né? Impede a progressão da vida dele, né? E aí, Correr, o bicho pega, se se ficar... ficar, o bicho come. Nossa. Então, hoje eu digo muito assim, por exemplo, acidente de trabalho, que é o caso da minha aposentadoria. Hoje eu não posso trabalhar, porque se eu entrar num emprego, eu perco totalmente essa aposentadoria. Olha só. Sim. Né? E qual foi o seu acidente de trabalho? O meu foi o a LER, Aler. Ah, o LER. LER. Entendi. sabe? Então é doença relacionada ao trabalho. Só que eu precisei trabalhar para ter ela, né? Claro. Né? No nosso país. Então, e aí muitas mães têm esse ganho e têm medo de perder, tem medo porque já sabe qual foi a demanda. Muitas delas conseguiram via justiça. Olha, Nem foi só ser deficiente. Porque tem mais uma, tem a renda familiar. Se a renda não for compatível, o deficiente tem. não é você? Quem receberia o LOAS não é você? Não, mas teu pai pode te bancar. olha só, cara. Então é Mas quando tudo que você para vai não, receber? Quando o seu não pai haver morrer? independência. Ó, vocês têm um benefício, viu? Mas tem isso, aquilo também. Ah, aquele outro detalhe Aquele também. outro. Isso aqui também não. Não, não pode. E eu não podia ser aposentada por isso naquela época, que meu pai, eu era solteira e meu pai bancava a casa. Tinha que ser praticamente miserável. E às vezes até o miserável hoje ainda não tem o LOAS, né?
e tantos outros benefícios. Aí temos também aquele risco que você me perguntou no começo. Você foi abusada? Graças a Deus, não. Tá. Mas quantos deficientes são? Sim. Né? E são calados. Por exemplo, como o surdo vai contar que ele é? Se Ou um nós, autista, né? se nós não temos uma delegacia preparada para recebê-los com intérprete. Assim. Se nós não temos médicos preparados para até mesmo fazer a receita para eles. Ali, se comunicar na consulta. Nós não temos hoje uma câmara preparada com intérpretes na Câmara. Você é bem ativa? Você vai na Câmara do Vereador? Vou na Câmara, vou nas escolas. O Conselho ele é uma extensão da Prefeitura. Certo. Né? Nós temos ali o gabinete Então a abaixo do Prefeitura prefeito. reconhece você. Existe reconhece o Conselho. o Conselho. E Existe você- há 22 anos. E para e qual que é assim, você está em algum foco aí, alguma luta que Então, você tá aí querendo? esse conselho nós não temos remuneração alguma, é Certo. voluntariado, desde a parte governamental até as civis, que é associações que nós temos na cidade e que atuam em prol de talvez imaginar o que você sente. Porque, como eu digo, cada deficiência é no seu lugar. Então vamos ouvi-los. É. Não é fácil. Então hoje eu saio de dentro da sala, que é a minha salinha, que é muito pequenininha, para ir ouvir você lá fora. Qual é a sua demanda? Só que eu não faço as demandas. E eu não tenho a caneta na mão. E nós não temos um fundo orçamentário. O conselho Ou seja, só existe por só existir. existe. Claro que nós temos uma força. O conselho ele se movimenta no meio disso tudo e ele faz com que pelo menos aquela comunidade seja ouvida. Ouvir a gente tem essa vantagem. Mas acontecer, muitas das Você vezes... já ouviu a frase assim, agora vocês já estão sendo ouvidos, já está de Já bom tá bom tamanho. né? Seria isso. E aí tem alguns que abraçam a mesma causa dentro da Câmara, faz conquistas. Por exemplo, nós temos uma lei hoje que já existe para o Libras entrar como grade curricular nas escolas. Nossa, já sofremos com Já isso, tem viu? 2 anos. Aí eu e o Marcelo, a gente dava aula na Unopar e uma vez colocaram lá Alunos PCDs sem Sem intérprete. sem intérprete. sem intérprete. Eu falava, como é que eu vou dar aula O pra intérprete vocês, chegou sabe? algumas Isso que é numa semanas faculdade depois. particular. Isso. Agora você imagina na pública, na estadual, na municipal. Foi Isso bem- foi, não sei como é que tá hoje, né? Isso Não, foi, existe ainda. Foi bem quando estava começando essa inclusão assim mais foi mais 2009, é, por aí. Nossa. mais 2010. incisiva. Não, eu vim de 2012 e ainda não tinha intérprete na faculdade. Olha ainda, só. Que não tem. Ainda não tem. Então, é uma gestão ainda que precisa olhar de verdade a comunidade PCD. Mas a primeira coisa para a gente ser ouvido e de verdade assistencializado é se unir. E organizar, O né? PCD precisa se unir. Porque é aquela história. Quando tem um evento, por exemplo, hoje nós temos um dia alusivo que vai acontecer na Câmara voltado para as doenças raras. Você não vai ver uma comunidade cega lá. Você não vai ver uma comunidade surda lá. Por quê? Não é minha dor. Não é meu caso. Tem que ter alguém lá na Câmara. Nós temos que todos estarem lá. Porque uma causa é uma causa, a sua é minha. A sua causa é minha, eu não Mas- sei o dia de amanhã. E assim, um cargo político, assim. Por isso que hoje, se for da vontade do pai, eu estou vindo aí de pré-candidata a vereadora. Maravilha. Olha, parabéns. Bacana, Né? Vai Não dar sei tudo tudo, certo, se Deus não quiser. sei tudo. E já mas de antemão digo, não sei tudo. Sei que vai ter muitos que vão gostar, outros não vão gostar, mas eu não vim para isso. Mas Eu sei vim que para tem fazer a muita causa gente acontecer. que precisa de você. Exatamente. Exatamente. Eu tenho amigas da minha época Quem de... não gostar, não gostou. Quem é? Eu tenho amigas da minha época de escola que conviveu com a minha deficiência, me ajudaram e hoje tem filhos. Autistas, síndrome de Down, pessoas que trabalharam comigo e hoje tem filho autista, né? E aí, nunca essas pessoas, eu vou saber tudo dessas pessoas, mas andar com elas é uma forma de dizer obrigada. E você vai ser a boca deles lá, né? Eu Se Deus preciso, quiser. eu prefiro só ser um eco e que eles O venham eco. gritar comigo. Sim, É. olha que legal. Porque eu não Um vou eco. poder responder por todos, Não dá, porque né? cada um tem a Cada um tem a sua demanda, necessidade, não é? Você tem noção do tamanho do desafio que vai ser vereador em prol de Dos causas PCDs. tão diversas e tal? Porque a turma fala que a função do vereador é fiscalizar. Fiscalizar. Você Eu vai ter faço que se isso como impor. conselheira. Então, você vai ter que se impor. Sim. Né? E assim, a turma, quem não tem
quem lute por eles, quando aparece alguém, eles vão realmente te ver como uma luz. E que bom. Né? É sinal que eu tirei alguém de casa para dizer. Pelo menos isso. Se alguém for lá reclamar, falar pelo menos não de tô casa. sozinha, não tô sozinha. Alguém tá vindo aqui nem que for para reclamar. Não tô sozinha porque você tem Deus. Exatamente. Esse é o principal. Quando você me perguntou se eu tenho noção da minha missão. Desde que eu nasci, eu sabia que eu tinha um propósito nessa terra. E o maior deles não é transformar a vida só do outro, é transformar a minha também. Claro. Como pessoa. Se eu puder me melhorar como pessoa, eu sei que eu posso melhorar o outro. Porque um dos versículos principais da Bíblia é amar o próximo como a ti mesmo. E ele é o principal. Ele é o primeiro. Né? Então, como eu posso amar o próximo se eu não faço algo para ele? E se eu melhoro a calçada para mim, eu melhoro para ele. Se eu melhoro para ele, nós melhoramos para o outro. E nós somos uma equipe geracional. Geracional? Porque o que eu faço para mim hoje, talvez eu nem vá viver. Quem edifica o lugar não aproveita o lugar. Mas às vezes a geração que vai vir vai saber que alguém fez para ela. Alguém precisa fazer isso. Porque hoje, se eu ando na rua, se eu vejo muitas vezes acontecendo, de verdade, alguém fez para nós. Não pode ser só tacando papel. Não posso dizer, fulano só está lá na Câmara ou na Prefeitura, não fez nada. Não é verdade. Sim. Porque se muita coisa mudou hoje, se nós temos um estatuto da pessoa com deficiência, alguém parou e debruçou em cima daquilo para fazer. Né? Alguém gastou tempo. E sabe o que é o mais legal de tudo? Que a maioria que nos ajuda como PCD não são PCDs. Ou você acha que todo mundo na escola da PAI, os professores são deficientes intelectuais? De forma alguma. Né? Precisaram ter a empatia pela causa. Precisaram fazer um curso de assistente social, precisou ser um neuro, precisou ser um pediatra, estudar aquele... Houve uma aceitação. Algo específico. E a gente tem que elogiá-los também. Mas dizer que eles sabem tudo, não. Meu Deus, você faz direito. Quantas coisas você teve que estudar? Você sabe tudo direito? Você vai ser específico numa área. Sim. Né? Teologia, a gente é específico da Bíblia, a gente não de Deus, da Bíblia, que Ele criou. Sim. O ato de conhecer Deus, Ele vai se revelando quando Ele quer, da forma que Ele quer. E no dia que Ele quer. Nós não dominamos Deus. É Deus que nos domina, é Deus que nos capacita, é Deus que nos coloca. Eu não sei tudo do autismo, eu não sei tudo dos cegos, eu não sei tudo dos surdos. Mas uma coisa eu tenho. Dói neles, dói em mim. Exatamente. Quando eu acho muito lindo, as doenças raras é a única comunidade que eu utilizo todos. Todos. A frase deles é: somos todos raros. Olha só. É a única comunidade PCD. Somos todos raros. Somos todos deficientes. Não adianta eu querer ser autista se eu não me enquadrar como deficiente. Mas eu quero a tua lei. Eu quero alguém fazendo lei para mim, mas para que você não é deficiente? Exatamente. Mas é importante, eu também quero lei. Dentro de um pacotinho, somos todos deficientes. A gente vai encerrar. Fala alguma coisa para quem está assistindo. É muito difícil a gente dar, como a gente diz, carteirada, né, para o outro. Viva assim, faça assim. Mas eu só tenho uma coisa para dizer para nós como pessoa. Seu grito é eco na minha voz. Tamo junto. Vem com a Gizinha, porque a sua causa também é minha. Tamo junto mesmo, fortalecido, não só pela causa, mas pelo amor. Nós precisamos espalhar isso nessa cidade, em qualquer lugar do mundo. A minha mãe me dizia que onde a minha deficiência não chegasse, que meu sorriso chegasse. E é assim que eu cheguei aqui, sorrindo, amando. E a gente vai longe com esse amor. Amém. Isso. Obrigado, Gizinha. Obrigada. Obrigado. Cada dia, um dia, você vai longe. Cada dia, um dia. Aqui com essa cadeira é além das minhas pernas. Então, turbo e vem comigo. Aí. Valeu. Obrigado.